Bem-vindo à Estação Educação! Eu sou a professora Betina. A nossa aula de hoje vai ser sobre a biografia de Monteiro Lobato. Em sua homenagem, no dia 18 de abril, dia do seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Presta bastante atenção, vamos aprender muito sobre esse famoso escritor e suas obras. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um advogado, promotor, escritor, editor, ativista, tradutor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e o autor de importantes traduções. Nasceu no dia 18 de abril de 1882, em Taubaté, São Paulo. Faleceu no dia 4 de julho de 1948, em São Paulo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a sua maior obra de destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes, a população do Vale do Paraíba, na crise do café. Lobato situava-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana da Arte Moderna. Lobato também foi um jornalista, tradutor, empresário e fundou a Companhia de Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. A infância de Monteiro Lobato era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Com o sucesso de Urupês, em 1919, Monteiro Lobato publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar Reinações da Narizinho. Em seguida, publicou Saci e o Marquês de Rabicó. Entre os livros de literatura infantil, destaca-se O Saci, Fábulas de Narizinho, Narizinho Arrebitado, Marquês de Rabicó, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, O Poço do Visconde, Histórias de Tia Anastácia, entre outros. Fábulas de Monteiro Lobato, O Cavalo e o Burro, A Coruja e a Águia, O Lobo e o Cordeiro, A Formiga Má, A Garça Velha, O Rabo do Macaco, entre outras. Suas obras infantis, que fizeram grande sucesso e levou o autor a prolongar as aventuras dos seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1976, a obra de Monteiro Lobato foi levada para a televisão, no seriado O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde as bonecas falam e as crianças convivem com mitos e fábulas. A minha história preferida é o Jeca Tatu, um personagem baseado no trabalhador rural. Escrito por Monteiro Lobato, utiliza o personagem Jeca Tatu para discutir questões sociais e fazer crítica à elite intelectual brasileira da época, que permanecia cega às situações dos trabalhadores rurais. Como editor, ele lança mão de grandes inovações no mercado para tornar o livro acessível a grandes públicos. Vou contar a minha história preferida, o Jeca Tatu. É um resumo feito por mim. Era uma vez um caboclo chamado Jeca Tatu. Ele morava num sítio, era até dele o sítio, e o sítio tinha muitos alqueires de terra, só que ele era preguiçoso, não queria trabalhar. A sua mulher
nem rir conseguiam os seus filhos, tudo magrinho, esmirradinho. E lá ia o Jeca. O Jeca ia, pegava um feixinho de lenha, porque nem aguentava pegar muito peso. Só queria saber de ficar deitado, jogado no chão com seu cachorro Brinquinho, que também estava cheio de sarna. Ui, e nada dele querer trabalhar. Quando ia no rio, pegava uns peixinhos. Na roça, nem aguentava capinar. Era aquela preguiça, aquela leseira. Aí os vizinhos passavam. E aí, Jeca, você não vai fazer nada? A sua casa caiu a telha. Você não está conseguindo nem capinar? Ai, não paga a pena. Tudo ele falava, não paga a pena. E aquela leseira. Um certo dia choveu muito, uma chuva bem forte. O doutor foi na casa do Jeca, entrou lá e viu aquela pobreza, aquela sujeira. Falou: o que está acontecendo, meu amigo Jeca? Aí ele contou: doutor, eu ando muito cansado, eu estou muito cansado, eu não aguento fazer nada, é uma preguiça, uma pontada no coração, uma dor na barriga, uma dor no corpo. Quando o doutor olha, os pés também não estavam com calçado. O doutor logo percebeu: você está com amarelão, amigo Jeca. Eu vou passar uns remédios para você, você vai tomar, daqui 3 meses eu volto. E vai comprar uma botina. Não pode andar descalço. Tá. Quando o doutor foi embora, o Jeca resolveu obedecer. Foi na cidade, comprou um par de botina, comprou uns remédios, tomou, deu para os filhos, para a esposa. De repente, o Jeca vira um touro de forte. Começa a trabalhar, capinar, a sua fazenda começa a prosperar, ele faz roças, ele comprou até trator de tanto boi que ele botou na roça, limpou tudo, botou tudo arrumado e muita plantação. Aquilo ficou lindo. O doutor voltou. Quando o doutor chegou, tomou susto. Jeca, tá melhor a sua roça, virou uma fazenda linda, tá melhor do que a do seu vizinho italiano. Aí o Jeca ficou todo convencido e trabalhou mais ainda. Quis até aprender a falar inglês para poder ler, para poder prosperar mais ainda e aumentar suas roças. Comprou até um cavalo árabe para passear nas roças, fez um milharal enorme a perder de vista. O problema do Jeca era o amarelão, por isso que ele não aguentava trabalhar. Gostaram da história? Eu gostei muito, eu gosto muito dessa história. Até a próxima aula. Tchau!